fato é anunciado como uma ordem, um conselho, um pedido ou orientação. Faça a tarefa. Faça no modo imperativo. Subjuntivo indica dúvida, desejo, possibilidade, hipótese. Exemplo: talvez eu compareça à festa. Compareça está indicando uma dúvida. Talvez eu compareça, né? Eu não estou afirmando que eu vou. Então, modo subjuntivo. E o indicativo expressa certeza do falante em relação ao enunciado. Não gosto de comida apimentada. Não gosto, é uma certeza, tá? E aí vem flexão de tempo. Vocês conhecem, né, os tempos verbais, vamos dizer assim, os tempos básicos, né, que são presente, pretérito e futuro. Esses são os tempos básicos. Presente indica uma ação que acontece no momento em que se fala, né, uma ação momentânea. Pretérito é que já aconteceu. Que já aconteceu, né? Passado. E futuro, algo que ainda vai... Professora, Oi. tem uma tal de Miriam Cristina da Fonseca Nascher Vieira, Acho que entrou que errado. não é daqui da sala. Entrou errado. Daqui a pouco ela percebe. Saiu. Saiu. Acho que é Nathalie. E o futuro, né, que indica algo que ainda vai acontecer, ainda vai se concretizar. Ou talvez aconteça, né? O futuro, né, vai acontecer. Falando assim, bem básico dos tempos verbais, né? Mas nós sabemos que no indicativo, além do presente, do pretérito e do futuro, nós temos 3 tipos de passado, de pretérito. Passado e pretérito são as mesmas coisas, tá? Nós temos 3 tipos de pretérito e 2 tipos de futuro, que nós vamos estudar a fundo cada um, né? Nas próximas aulas nós vamos ver aí a conjugação de um verbo em cada tempo do modo indicativo, depois do subjuntivo. Hoje a gente está falando de maneira básica, superficial, só mesmo para responder essas perguntinhas do livro. Então, baseando-se nesse conceito de presente, passado ou futuro, nós temos a inflexão de tempo. Leia a manchete a seguir. Via Láctea já engoliu 15 galáxias e está devorando mais uma. Letra A. A forma verbal engoliu está no tempo presente, pretérito ou futuro? Pretérito. Pretérito. Engoliu indica uma ação que já Aconteceu. Que já aconteceu. Muito bem. Então, marquem aí pretérito. A forma verbal está apresenta-se no tempo presente, pretérito ou futuro? Presente. É uma coisa que está acontecendo. Já engoliu 15 galáxias e está devorando. Ou seja, essa ação ela é atual, ela acontece no momento em que se fala. É uma ação atual. Então, presente. E por último, letra C, assinale a alternativa que corresponde ao emprego da forma verbal devorando no futuro. Devorando no futuro é devorará, devorou ou devora? Devorará. Devorará. Algo que ainda vai acontecer. Então, é a primeira forma aí, devorará.
As ações expressas pelo verbo podem se referir a um dos 3 principais tempos verbais: pretérito, presente ou futuro. Veja a seguir. Aí nós temos um quadrinho com esses tempos verbais, né? Pretérito indica uma ação ocorrida antes do momento em que se fala ou escreve. Presente indica uma ação que ocorre no momento em que se fala ou escreve. E futuro indica uma ação que ocorrerá após o momento em que se fala ou escreve. Tá? Então, os tempos básicos. Agora vamos para a página 34. Deixa eu ver aqui um negócio. Vamos lá. Página 34, atividades. Observe a capa do livro ao lado. Então, nós temos aí a capa de um livro. Ó. E aí está escrito, tem um alto-falante, né? Não cale, não fale. Letra A. Sobre o que você imagina que esse livro trata? E aí, pessoal, essa é uma resposta para ser dada oralmente. O que vocês acham? Pelo título do livro, qual assunto vocês acham que esse livro aborda? Sobre a fala das pessoas? Sobre a fala das pessoas? Pode ser. E aí? Aliás, tá assim, não cale. E eu acho que embaixo o fale é separado. Não cale. Fale, na verdade. Tá? É isso mesmo, tá aqui escrito embaixo. Ó, não cale. Fale. Esse livrinho aí, pessoal, ele conta a história de um garoto que tem medo de falar em público. Ele não se sente bem falando em público. E precisa encarar esse medo. Por isso que o nome é Não Cale. Fale, tá? E aí na letra B, quais formas verbais compõem o título desse livro? Quais são os verbos que aparecem aí? Imperativo? Não, quais são os verbos? Só os verbos. Cale e fale. Cale e fale. Muito bem. Então, letra B, cale e fale. Letra C. Como essas formas verbais são apresentadas no dicionário? Calar e falar no indicativo. Calar. Não, no infinitivo. Isso. Calar e falar. Muito bem, Juliana. Vamos lá, pessoal. Só tem Juliana falando, hein? Calar e falar. Letra C. Letra D. A que conjugação essas formas verbais pertencem? Primeira conjugação, segunda ou terceira? Primeira. Primeira conjugação. Primeira. Calar, Primeira. falar também termina em A. Então, primeira conjugação. Olha, a letra E. Escreva uma frase empregando uma dessas formas verbais flexionadas na primeira pessoa do plural. Então, vocês podem utilizar o verbo calar
ou o verbo falar. E vão empregar na primeira pessoa do plural. Vamos lá, eu quero ouvir vocês agora. E pessoal, vamos lá. Vocês vão escolher aí uma das duas formas verbais, calar ou falar, e vão criar uma frase empregando esse verbo na primeira pessoa do plural, ou seja, incluindo mais pessoas. E aí? Então, Fala, João. eu pedi para você falar para ele. Primeira pessoa do plural, né? De Isso. singular. São nós, né? Uhum. Plural. E aí? Gente, para formar qualquer frase com um desses dois verbos no plural, a primeira pessoa do plural. Aguarda. Professora, eu tenho uma. Fala, Jonas. Eles estão falando alto. Não, eles não é a primeira pessoa do plural. É A nós. pessoa do plural é nós. Não precisa ter o pronome na frase, porém, o verbo precisa estar na primeira pessoa do plural. Nós se falamos diariamente? Nós falamos, não. Nós Nós falamos. falamos. Tá? Professora, nós vamos falar com a professora. Nós vamos falar com a professora. Você usou aí locução verbal, vamos falar. Não está errado, mas eu queria que vocês utilizassem falamos, calamos, falaremos, na primeira pessoa do plural, um verbo só. Tá bom. Professora, Oi. eu botei nós não falamos o segredo para ele. Ok. Nós não falamos. Mais alguém? Professora, tá com zero criatividade. Vocês podem criar com o mesmo sentido. Professora. Livro, pessoal. A capa do livro é Não Cale, Fale. Eu falei para vocês que conta a história de um menino tímido que tem vergonha de falar em público. Então, vocês podem colocar nós não calaremos, nós falaremos em público. Com o mesmo sentido aí do tema do livro. Pode ser também. Vamos lá. Mais alguém? Eu. Fala sobre... Nós falamos a verdade. Nós falamos a verdade. Muito bem. Certinho. Mais alguém? Milena. Oi, professora. Fala uma frase. Eu coloquei o que você falou, só que eu tinha pensado em outra. Como eu pensei em mudar o vamos falar em falaremos. Então, nós falaremos com a professora. Certo. Casey. Oi. Forma uma frase aí com calar ou falar na primeira pessoa do plural. Quer falar, Juliana? Professora, tô sem criatividade nem. Que isso. Tô pensando, calma aí. Tá. Pode ser no presente, passado ou futuro. Você só vai colocar na primeira pessoa do plural, que é o nós. E aí? Mais alguém quer falar?
pessoal tá dormindo. Matheus Felipe, Samuel, Maria Raíssa, Isaac. Não ouvi sua voz hoje, hein, Isaac? Emanuela. O restante está falando. Vamos lá. E aí, Casey? Nós não nos calaremos. Nós não nos calaremos. Muito bem, certinho. Na letra F, em que modo verbal essas formas foram empregadas nessa capa? Não cale, fale. Qual é a forma verbal? Qual é o modo verbal? Imperativo, subjuntivo ou indicativo? Indicativo? Não. Subjuntivo. Muito bem, Maria. Imperativo, porque expressa uma ordem, um conselho, né? Não cale, fale. Então, é o modo imperativo. Muito bem. Professora, Oi. eu pensei em uma frase da Eva, posso falar? Pode. Nós falaremos sobre o aniversário dela. Sim, nós falaremos, tá certo. E no número 2, sobre tempo verbal, algumas formas verbais da primeira pessoa do plural são iguais no pretérito e no presente. Indique nas frases a seguir em que tempo estão os verbos destacados. Então, nós vamos aprender mais à frente quando eu mostrar para vocês a conjugação de alguns verbos, vocês irão perceber que a primeira pessoa do plural, do tempo presente e do tempo pretérito, são iguais. E aí, como é que nós vamos diferenciar numa frase se trata-se do presente ou do passado? Através do contexto das outras palavrinhas que estarão na frase, né? Que aí a gente vai saber se o verbo se refere ao presente ou se o verbo se refere ao pretérito, já que tem essas formas iguais na primeira pessoa do plural. E aí, olha, reparem que nesse número 2, nós temos o verbo ler em duas frases, ó, lemos e lemos, igualzinho. E nós temos também o verbo emprestar, empregado nas duas frases, emprestamos, também de forma idêntica. Porém, em uma frase, o verbo está no presente. Já na outra, o verbo está no pretérito. E aí nós vamos conseguir identificar em qual tempo esses verbos estão através do contexto da frase inteira. Vamos lá. Na letra A está assim: todos os dias nós lemos um capítulo do livro A História Sem Fim. Todos os dias nós lemos presente ou pretérito? Pretérito? Não, senhor. Todos os dias significa que é uma ação o quê, pessoal? Presente. É uma ação no presente, é uma ação Do presente. Todos os dias nós lemos, tá? Lemos está no presente. Exatamente. Eu ia falar ação diária. Essa ação ocorre. Então, letra A, vocês vão escrever presente. Agora, percebam a diferença na frase B, com o mesmo verbo. Na semana passada, perdão, nós lemos na escola um livro de contos folclóricos brasileiros. Lemos, está igualzinho na letra A, mas qual é o tempo agora? Pretérito. Pretérito por conta na semana passada. Exatamente, Juliana. No contexto, nós temos outras palavras que nos remetem ao passado, que é a expressão na semana passada. Então, lemos nesta frase, está empregado na primeira pessoa do plural do tempo pretérito. Agora vamos ver o verbo emprestar. Nas últimas férias,
eu e meus irmãos emprestamos vários livros para nossos primos lerem. Pretérito. 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 Nas últimas férias, eu e meus... se tivesse falado nessas férias ou sempre. Exatamente. Nas últimas férias, significa que essa ação já ocorreu, né? Foi quando? Nas últimas férias. Então, aí, emprestamos está no pretérito. Na letra D, novamente o verbo emprestamos. Eu e minhas amigas sempre emprestamos livros da biblioteca para ler. Presente. Sempre. Sempre. Sempre emprestamos. Presente. Uma ação que ocorre, como é que eu vou dizer? Dia a dia, né? Então, presente. Professor, a Se gente vai fosse- fazer a última questão na 35? Vamos. Faltou só esse quadro, né? Na 35? Faltou só o segundo quadro. Que é do experimento. O de verbo a gente até fez. Na página 35, pessoal, que é aquela última página que vem no final de cada capítulo, faltou aí fazer um quadrinho de experimento. O que eu estudei. Tá? O quadrinho está escrito assim: o experimento é um texto. Que tipo de texto? Construtivo? Não. Instrutivo. Instrucional. Instrutivo. Instrucional, lembrando que instrucional vem de instruir. Então, o experimento é um texto em que se ensina, instrui algo ao leitor, tá? Então, o experimento é um texto instrucional. Professora, tava chovendo? Tá. Acho que ainda tá um pouquinho. Tá chovendo. Cujo objetivo é orientar a realização de experimento científico a fim de verificar uma... Pô, eu tô com esses pães na ponta da língua, só que eu esqueci. Tem que voltar lá na página. Experiência? Não. Resultado. Experimento. É isso, gente. Tá passando folha que não tratou. Experimento. Não. Quando eu falei sobre... Experiência. Não. Quando eu falei sobre a planta chorona, eu falei que vocês deveriam, né, seguir ali o passo a passo, as instruções, e mais ou menos após 5 dias, nós iríamos... Resultado final. Resultado final. Uma hipótese. Uma hipótese, que é algo que pode dar certo ou não. A gente não sabe. Só após 5 dias, queríamos saber se a planta realmente forma aquela água, né, na pontinha ou não. Então, uma hipótese. Hipótese. Hipótese tem acento, né? Tem acento? Acento agudo no O. Hipótese é com H, tá? Um H na frente. E aí, para fechar, a linguagem utilizada geralmente é... formal. Objetiva. Objetivo. Justamente por ser um texto instrucional, a linguagem precisa ser objetiva. Você não vai dizer aquilo que você pensa. Você vai dizer o que realmente a pessoa precisa fazer, né? O passo a passo certinho, de maneira objetiva. Se é um texto com a linguagem objetiva... Imperativo. Se é um texto instrucional que dá instruções, qual é o modo que prevalece? Imperativo. Imperativo. Nossa, que susto. Meu ouvido agora estourou. É o modo que indica ordem, pedido, conselho, né? É o modo utilizado nos experimentos. Então, aí, pessoal, a gente praticamente ainda não fechamos, mas praticamente finalizamos assim o capítulo. Falta o
A página do experimento científico. Então, antes de passar para o caderno, vamos fechar essa parte de interpretação dos experimentos, porque aí já fica um capítulo. Sem tudo já fechado. É que página? Já fez. Tá? Professora, eu não peguei a última palavra. Imperativo. Imperativo. Que página, professora? Agora nós vamos para a página 24. E a gente já encerra esse capítulo do módulo 4. Página 24. Interpretação escrita. Falando sobre o experimento da planta chorona, no número 1 está escrito assim: por que o título do experimento é Planta Chorona? Porque a planta chora. Porque a planta chora. Exatamente. A proposta do experimento é formar algumas gotinhas de água na borda da folha, né? O que dá a impressão de que a planta está chorando. Por isso recebeu esse título. Vamos lá, número 2. Conforme apresentado no parágrafo introdutório, por que as plantas choram? Porque elas precisam manter um equilíbrio da água que circula nelas. Exatamente, muito bem. Lá no Tá tacando um pé d'água aqui em casa. Lá no parágrafo introdutório, diz que elas choram para manter o equilíbrio da quantidade de água que circula nelas, tá? Então, para manter o equilíbrio. Professora, Oi. será então que quando tá chovendo assim a água pega na planta? Aí sai aquelas gotinhas, não tem? Sim, mas é porque ela tá molhada mesmo. É. Então, para manter o equilíbrio da quantidade de água que circula nelas. Nossa, o tempo voou. De novo. Porque a hora só voa na sua aula. Porque ela é divertida, ela é legal. Que bom. Já é 9h53 ainda. Falta 2 horas, eu acho, Falta. pra acabar. Não, parece Sim, ainda falta, mas mesmo assim, nenhuma outra aula voa. É só nós, Camille. que a de Claudete voa. Voa não. Fica parada no E a tempo. de Aline, quando a gente começa a conversar, a conversa fica boa e quando... A de Aline também é horas. outra que voa. Quando a conversa fica boa... Só de vocês duas, na verdade. É sinal que vocês gostam. Só de vocês duas. Só de Camille e de Aline que voa. Infelizmente, eu só não tô trazendo novidades para vocês, né? Assim, de joguinhos, essas coisas, porque eu tô dando aula do celular. E eu não tenho muita experiência com essas coisas, não. Mas, se Deus quiser que meu notebook fique bom ainda este ano, que ele está em um processo vagaroso para ficar bom, né, eu consegui dar aulas pelo notebook, aí dá para eu passar joguinhos para vocês, coisas diferentes, né? Tipo, Mesmo assim, a gente estava falando de planta chorona, agora a gente tá falando de aula. Isso é legal de ver. Mas é isso. Pelo celular não é tão legal quanto no notebook, né? A tela é menor. O teclado é ruim para digitar. Eu não sei se alguns jogos rodam aqui no celular, enfim.
Mas vamos que vamos. Vamos que a vida continua. É isso aí. O que é necessário para a realização do experimento lido que você Grãos de milho. Grãos de milho. em casa porque não gosta? Que? Grãos de milho. Grãos de milho. Isso aí. Não gosto de E milho. ainda no número 3, vocês vão circular os materiais que são precisos, que são necessários nessa Copo descartável. copo descartável. Tesoura sem ponta. Tesoura sem ponta. Tesoura sem ponta. E uma... Não, régua não. Só esses dois aí no caso. Eu confundi com experimento de ciência. Então vão circular o copo descartável e a tesoura sem ponta. Aham. Número 4, leia o trecho abaixo. Molhe os grãos todos os dias, colocando água até que escorra pelos cortes no fundo do copo. Deixe o copo em um lugar claro, mas não exposto diretamente ao sol. Qual a importância de seguir a instrução em destaque nesse trecho? A instrução que está em destaque é: deixe o copo em um lugar claro, mas não exposto diretamente ao sol. Qual a importância Que se deixar desse exposto trecho? diretamente ao sol, a planta pode ficar queimada? Pode ser que ela não se Ou ela pode Não se morrer. desenvolva. Exatamente. Para sair tudo certo e para não estragar a planta. Porque o que diz aí no trecho inteiro? Que é importante, né? Molhar os grãos todos os dias até que a água escorra, né? E depois vem essa parte dizendo que não pode, que a planta não pode ficar exposta, tem que ficar num lugar claro, mas não diretamente exposta ao sol. Então pode ser que se ela ficar exposta ao sol, ela não Diretamente ao sol não se desenvolva. né, os grãos fiquem ali e não aconteça nada. Lá no experimento é dito mais ou menos cerca, né? E cerca de quantos dias as folhas começam a surgir? 5. 5 dias. Isso aí. Só pergunta fácil, hein? Oi, Brenda. Posso rodar? Pode. No número 6 diz assim: o experimento lido é organizado em etapas, a fim de auxiliar o leitor a desenvolvê-lo. Por que é preciso seguir cada uma das etapas apresentadas? Para o resultado ser o mesmo. Então, Exatamente. Para se obter sucesso, né? No É. resultado. para dar certo. Para dar certo. Então, você Para precisa que o- executar, seguindo ali bonitinho, passo a passo, a fim de obter sucesso ao final do experimento. Sim. E também para o trabalho não seja em vão. Isso. Senão não vai sair como esperado, né? Quando nós falamos de experimento, eu falei para vocês que assim como o gênero notícia, conto, o experimento ele também tem uma estrutura. No experimento nós temos o título, o parágrafo introdutório, os materiais utilizados, o modo como deve ser feito e, por fim, o resultado final, tá? E aí, na página 25, na letra B, tá assim: qual é a função do parágrafo introdutório desse experimento? Qual é a função do parágrafo introdutório? Hein, pessoal?
E aí? É, Diz lá no parágrafo introdutório. Nós temos o título, em seguida o parágrafo. Qual é a função do parágrafo? O que ele vai dizer para o leitor? Dar mais informações sobre Resumir o texto? Apresentar ao leitor mais informações. o experimento que será realizado, não é isso? Olha lá. Planta chorona. Até aí a gente só tem o título. O que é isso, planta chorona? Em seguida vem o parágrafo introdutório, que tá assim: todo mundo um dia chora, seja por tristeza, dor ou alegria. E aí fala sobre as plantas. Então, o parágrafo introdutório serve para mostrar ao leitor o experimento que vai ser realizado, que será feito. Você pode repetir? Apresentar ao leitor o experimento será realizado. Pronto. Oi? Pronto. Aí na letra C, relacione as colunas abaixo conforme a descrição de cada etapa. Então, para a letra A, nós temos: você vai precisar de. Letra B, como fazer. E letra C, o que aconteceu. Vamos então relacionar agora com a coluna da direita. Etapa em que o autor apresenta o resultado do experimento. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu, letra C. Etapa em que o autor lista os materiais necessários. Você vai para precisar Você vai de. precisar de. Você vai precisar Você de... vai precisar de. Você vai precisar de. letra A. Ah, Você vai precisar de. E por último, etapa em que o autor instrui o leitor a como desenvolver. Como fazer? como fazer? Como fazer? Então, qual foi a C. sequência que formou? C, A, B. CAB. PAB. C, A, B. C, A, C, B. A, B. Número 7. 25, pessoal. Tem gente que não está acompanhando, hein? Página 24 eu já corrigi inteira, estou na 25. Já tô terminando também. Qual é o objetivo das imagens que fazem parte da etapa você vai precisar de? Qual é o objetivo? Auxiliar o leitor a identificar os Auxiliar o materiais leitor. necessários. Exatamente. Vai auxiliar o leitor a identificar os materiais necessários. Além da escrita, nós temos também a imagem, né? A imagem do copo, da tesoura, Uhum. do livro. Porque às vezes, sei lá, eu não sei o que é uma tesoura sem ponta, né? Pode ser que alguém não saiba, então pode ter alguma coisa escrita que alguém não conhece, e aí, de repente, pela imagem fica mais fácil de identificar, né? A terra, não sei. Isso aí. Se bem que essa aqui foi bem facinho, né? Mesmo. Pois é, tudo todo mundo conhece. Exatamente. Com as imagens facilitou ainda mais. Porém, se não tivessem as imagens, daria para saber também certinho. Não tem nada de difícil. E aí, no número 8, ao colocar o copo descartável sobre um prato com água e tampar a planta com um copo longo transparente, começam a se formar algumas lágrimas na folha. Após quanto tempo é possível ver essas lágrimas? 30 a 60 minutos. 30 a 60 minutos. Depois de 30 a 60 minutos, né, que essas lágrimas começam a se formar. É praticamente 1 hora ou meia hora que vai. Letra B.
Esse processo é chamado gutação. Qual a importância desse processo para a planta? Manter um equilíbrio da quantidade de água? Exatamente. Manter o equilíbrio? Ele ajuda a manter o equilíbrio da água no interior da planta. É isso que vai dizer lá pra gente, ó. É praticamente o que a gente respondeu ali no Porquê as Plantas Choram. Exatamente, no número 2, né? Uhum. Olha lá, na página 23, no resultado final, o que aconteceu? Tem lá, ó. Essa lágrima é conhecida como gutação, processo que ajuda a manter o equilíbrio de água no interior das plantas. Foi? Agora vamos para o número 9. Assinale a alternativa correta quanto ao objetivo do texto lido. O objetivo do experimento é narrar o cotidiano de pessoas que trabalham em laboratórios de experiências científicas, instruir na realização do experimento científico a fim de verificar uma hipótese científica. Instruir na realização de um Instruir. experimento científico a fim de verificar uma hipótese científica. Certíssimo. Então, é a segunda opção. Acertei. Professora, você fez a página 28? Toda? Sim. Ah, não. Não, Oi? falta duas. Faltaram 2 quadrinhos do verdadeiro e falso. Aham. Ah, tá. É que eu cheguei 6 minutos atrasado no início. Mas não, a gente não fez isso nessa aula, não. Foi na aula passada. É, isso aí. Vamos então para a página 26. Releia o trecho a seguir. Pegue o copo descartável e, com a tesoura, faça pequenos cortes no fundo. Coloque a terra e plante 3 ou 4 grãos de milho. Molhe os grãos todos os dias, colocando água até que escorra pelos cortes no fundo do copo. Deixe o copo em um lugar claro, mas não exposto diretamente ao sol. Em cerca de 5 dias, as folhas vão surgir. Quando isso acontecer, coloque o copo descartável sobre um prato com água e tampe a planta com o copo longo transparente. Letra A. As formas verbais desse trecho estão expressando Orientação. Orientação. com certeza. Orientação. Orientação. Pegue, coloque, deixe. Orientações. Qual é o modo verbal que indica orientação, pedido, conselho, ordem? Imperativo. 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 Reparem que na letra B, na pergunta, vai até falar do modo imperativo. Letra B. Por que as formas verbais foram empregadas no modo imperativo nesse texto? Para indicar ordem. Exatamente, porque o autor, né, a pessoa que escreveu lá a lista de materiais, o modo como deve ser feito o experimento, ele está dando que orientações, passo a passo, da forma como o leitor deve realizar o procedimento. Por isso foi utilizado o modo imperativo. Vocês vão colocar aí que ele foi utilizado para ensinar o leitor, para mostrar o passo a passo, para dar orientações.
Para instruir o leitor? Isso. Foi? Pera aí. Número 11. Em relação ao texto apresentado, responda às questões. Quem é o autor desse experimento? Marcelo Guerra Santos. Marcelo Guerra Santos. Certo. Letra maiúscula, hein, pessoal? Ele recebeu o apoio de qual instituição de pesquisa para desenvolver esse experimento? Núcleo de Pesquisa e Ensino de Ciências da Universidade do Rio de Janeiro. Do Estado do Rio de Janeiro. Certo. Então, ele recebeu o apoio Peraí. do Núcleo de Pesquisa e Ensino de Ciências e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Pera aí, Ciro, isso aí é um pouquinho... Não é grande, porque vai demorar um pouquinho, né? Oi, João. Aqui vai demorar um pouquinho pra copiar isso, que tem que voltar a página, então... Espera um pouquinho. Eu já copiei. Núcleo de Pesquisa e Ensino de Ciências e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Federal? Aliás, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tempinho aí para vocês anotarem. Eu já copiei, já. E aí, na letra C, em que veículo de comunicação esse experimento foi publicado? Ciência hoje das crianças? Mas o que é isso? Ciência das crianças? Uma revista. Uma revista. Muito bem. Então, vocês vão colocar na revista e aí vão colocar o nome dela. Ciência hoje das crianças. Se esse experimento ele foi publicado em uma revista que se chama Ciência Hoje das Crianças, qual é o público-alvo desse veículo? As crianças. As crianças. Professora, eu não crianças. entendo esse livro, não. Nem eu. Eu não entendo o livro. Porque ele, pra botar as crianças, por que ele botou 2 linhas pra gente responder as crianças? Não. É verdade. Aí, na verdade, pode ser crianças, também pode entrar os adolescentes, né?
que se interessam por conteúdos relacionados à ciência. Também não é qualquer criança ou qualquer adolescente, né? Vocês podem dizer aí na resposta que são crianças e adolescentes que se interessam por assuntos relacionados à ciência. E aí essas crianças vão gostar de ler, né, de realizar os experimentos. Professora, as crianças botam Santo Crase? Como que ficou sua resposta? As crianças que se interessam pelo assunto. Sim. Eu botei a mesma coisa. Então, público, crianças. Você começou com as, Juliana? Aham. Crianças e adolescentes. As crianças e adolescentes. Não precisa não, pode colocar o as artigo, tá? Tá. Professora, esse da 27 a gente já leu. Já sim. Então vamos terminar lá na 28, aqueles Duas coisinhas. falsos, que é página 28, número 5. O objetivo do texto apresentado na leitura 2 é propor a verificação de uma hipótese científica. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Estamos falando agora do experimento. E por último, os verbetes apresentados na seção Uma Nova Leitura explicam conceitos apresentados no texto da leitura 2. Tá certo? Não, falso. Não, Falsíssimo. Tem nada a ver, né, pessoal? Pois é. Fake news. Falso. Muito falso, na verdade. Muito. E aí, fechamos Acabamos. Fechamos um capítulo do módulo 4, capítulo 10. Ai, pena que tem mais capítulo. Tem mais 2. Mas pensa pelo lado bom. Pensa pelo lado bom. A gente tá no último módulo. Último Né? módulo. Pelo menos. Stream. Graças a Deus. Último tudo. Então, pessoal, agora nós vamos utilizar o caderno. Ai, meu Jesus. Ai, meu Deus do céu. Primeiro aí abrir o caderno, ver qual foi a última coisa que eu passei. Foi um negócio de verbos. Foi o negócio do ir, alguma coisa assim. Peraí, Priscila, deixa eu pegar o caderno. Mas não foi atividade não, né? Foi explicação. Explicações. Professora, deixa eu pegar meu caderno aqui. Tá. Enfim, aí para vocês pegarem o caderno. Professor, você vai fazer a continuação ou vai fazer um novo? Não, eu vou passar uma atividade. Eu só quero que vocês confirmem se eu cheguei a passar alguma atividade ou foi só o texto de explicação. Você só explicou aqui sobre verbo, locução verbal e conjugação Só o verbal. texto de explicação. Só você explicou isso aí? Terceira conjugação, verbo terminado em dia. Então, no caderno, vamos colocar o cabeçalho. A data de hoje. Você vai pra casa? Isso aí? Não. Centro Educacional Aragão Santo, hoje é dia 26/10. Disciplina Ô, português. professora, Oi, o ano passou rápido. passou, né? Aí, se a gente estivesse na escola, não ia passar tão rápido assim. Eu acho que a gente tá em maio ainda. Você não fez eu passei na televisão, no jornal, quando começou a quarentena. Pois é, foi em março, né? Estamos há 7 meses em quarentena. Na verdade, nem mais quarentena, é, sei lá, octarena.
Ah, já passou aí É mais de 100 centena. dias, né? Muito mais. Uhum. Olha, então eu coloquei lá no chat, pessoal, o cabeçalho para vocês copiarem. E agora nós vamos fazer um exercício de fixação sobre verbos, sobre o que nós já aprendemos até aqui. Conforme eu for escrevendo, a câmera vai sumir, porque esse exercício que eu vou passar para vocês, eu já passei na 62. Então, eu dei um print, deixei aqui na minha pasta de fotos, e aí eu vou olhando lá e colocando para cá. E nisso que eu saio daqui, para olhar a pasta, mexe na câmera. Tá some. Sara, Oi. você pode compartilhar a tela. Mas deixa eu ver aqui. Deixa eu localizar primeiro aqui esse exercício. Calma aí. Não sei como é que faz isso não, pessoal. Você aperta você nas vai 3 bolinhas e vai Aí vai aparecer tá- mensagens na chamada, compartilhar tela. Aí você Daí você compartilha a aperta em tela. compartilhar a tela. Aí isso vai estar escrito Iniciar compartilhar. compartilhamento. No meu aparece Eita. assim, Meet, iniciar transmissão. Iniciar transmissão. Aí, já tá aí. É isso aí. Mas aí eu tenho que ir lá na minha pasta, não é isso? Aham. Uhum. Calma aí. Calma aí. Eu tenho que achar aqui, tem tanta coisa aqui, gente. Tá aparecendo? Tá. Não. Sim. Aí. Tá aparecendo a imagem do chat aí pra vocês? Porque foi no Tá. chat deles que eu passei. Tá aparecendo sim. Uhum. Só não tá aparecendo o enunciado do número 1, tá aparecendo as alternativas, não é isso? Sim. Uhum. E se eu sair daqui, some? Se eu voltar pro chat de vocês, essa tela some? Some. Uhum. Some, aí você vai. A gente vai ver seu Mas chat. depois tem como você botar de novo. É verdade. Entendi. Então, olha só. Como o número 1 não está aí, eu vou ditar para vocês o número 1. E aí as alternativas são essas. Letra A, B, C, D, E... Aliás, E, F, G e H. Até a letra H. Ok. Tá? O número 1, então, é assim. Circule o verbo... Sim. E escreva se ele indica, circule o verbo e escreva se ele indica ação, vírgula, estado, ou fenômeno da natureza. É pra aula ou pra casa? Para aula. Circule o verbo e escreva se ele indica ação, vírgula, estado ou fenômeno da natureza. Agora vocês já podem copiar essas alternativas aí. Letra A, B, C, D, E, F, G e H. Dá um tempinho aí. Sim. Repete, por favor. Oi? Circule o verbo e indique.
se ele indica, e escreva se ele indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Obrigada. Tá? Aí agora vocês vão copiar essas alternativas. Quem já souber a resposta, vai copiando e fazendo para adiantar. Eu não coloquei R de resposta, porque as respostas são tão pequenas, vocês podem escrever ao lado da frase. Vão circular o verbo e quem achar melhor coloca a resposta ao lado. Quem quiser, coloca um Rzinho de resposta em cada alternativa. Professor, Oi. acabei. Já? Fez também? Tô fazendo. Quem for terminando, dá um alô aí, tá? Para eu saber se já posso corrigir. Mas só se tiver terminando com a resposta, tudo, né? Isso.
Estão copiando? Sim. Sim. Mais alguém já terminou? Hein, pessoal? Eu tô quase. De terminar de colocar as perguntas. Vou aguardar. Copiem devagar, direitinho. Professora, acabei. Mais uma pessoa. Copiou e fez? Sim. Vocês circularam um verbo e escreveram ao lado se indicação, estado ou fenômeno? Sim. Não pode Sério, ainda. circular o Pera verbo. aí. Terminando ainda. Tá bem, vou aguardar mais um pouquinho, porque ainda tem mais copiando. Professora, você não imagina o que eu fiz agora. Oi? Você não imagina o que eu fiz agora. O quê? Eu, sem querer, eu pulei uma folha na hora de copiar. Não tem problema não.
Pessoal, tem como eu compartilhar vídeo com vocês por aqui também? Tem. Tem. Professora, na verdade, o que aparece na sua tela, a gente também vai ver. Se você estiver compartilhando. Ver se eu consigo baixar uns vídeos aqui para a gente realizar umas atividades. Sim. Estão conseguindo fazer? Aham. Você. Tá fácil. Professora, tem até coisas aqui que você colocou na explicação de verbo, locução verbal e conjugação verbal. Entendi. Fala de novo. Tem até perguntas que você colocou na explicação do dia 19. Sim. Mais alguém terminou? Só 2 pessoas? Hein, pessoal? Eu tô quase, só falta uma pergunta, que é a H. Eu acabei. Ok. Acabei. Ótimo. Quando eu puder tirar a tela, vocês me avisem.
Professora, termina aí? Não sei se vai dar tempo de passar mais alguma coisa. Vamos ver, acho que sim. Acho que vai dar tempo de passar. Professora, que você não coloca no grupo. Ah, tá bom assim. Se não tiver dando tempo. Aí você coloca lá. Então vamos lá, Jonas terminou, mas quem? Eu, João Pedro. João Pedro, porque eu não tô vendo agora Casey. vocês. Mas quem? Casey, Casey, Breno Lima. Eu. Breno Lima, E só, Juliana. nas 4. Juliana tá fazendo? Não sei. Acho que sim. Acabei já, professora. Acabou? 5. Aham. Só 5 até agora. Então vamos começar a correção? Professora, terminando de fazer. Tá. Então, mais 2 minutinhos aí. Tem 15 alunos só. Porém, a maioria fica em silêncio durante a aula, né? E não pode. Verdade. Já acabei. Vocês precisam participar. Eu sei que os que participam sempre são os que estão falando agora, né? Que já terminaram, outros que estão copiando. Uhum. Vamos lá, então. Eu vou deixar nessa tela, porque aí eu vou lendo aqui e vocês vão respondendo. Depois eu tiro. E aí quem Sim. ainda não terminou de copiar vai terminando. Vamos lá, então. Circule os verbos e escreva se ele indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Uhum. Letra A. Maria e Fernanda caminham pela praça. Qual é o verbo dessa frase? Caminho. Caminho. Caminham, muito bem. Todo mundo circulou caminham? Sim. E Esse verbo indica uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza? Ação. 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 Ação de caminhar. Sim. Letra B. Paulo está doente. Qual é o verbo? Está. Está. Estado. Estado. Tá. Está. Agora, Paulo não está praticando ação nenhuma. Nós estamos falando sobre um estado de Paulo doente. Sim. Letra C. Trovejou na noite passada. Trovejou. 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 Fenômeno. Indicação, Fenômeno da estado, natureza. Fenômeno Da natureza. fenômeno da natureza. da natureza. Eu lembrei aqui agora de uma informação que eu passei na 62. Os verbos que indicam fenômenos da natureza, como trovejar, que nós acabamos de ver, chover, amanhecer, anoitecer, nós conseguimos conjugá-los em todas as pessoas gramaticais? Eu, tu, ele, nós, vós, eles? Sim. Sim? Dá para conjugar? Eu Não. chovo, tu chove. Não. Não. Então, pessoal, se vocês forem pesquisar no Google, inclusive uma aluna da 62 até compartilhou a tela do Google, né? Vocês vão ver que esses verbos aparecem conjugados em todas as pessoas, eu, tu, ele, nós, vós, eles, porém quando eles são empregados num sentido simbólico, figurado, tá? No sentido real da palavra, chover só pode ser conjugado na terceira pessoa, tá? Choveu, chove, choverá. Assim como amanheceu, né? Amanhecer, amanheceu, amanhecerá. Então, os verbos que indicam fenômenos da natureza... Pessoal, tem alguém com o microfone ligado aí. Os verbos que indicam fenômenos da natureza
quando empregados em sentido real da palavra, o sentido denotativo, eles só são conjugados na terceira pessoa, tá? A não ser que numa frase vocês encontrem esses verbos no sentido figurado. Por exemplo, quando alguém diz assim, na festa, na apresentação, choveram papéis picados. Não existe chover papel, né? Aí é no sentido simbólico da palavra. Então, no sentido simbólico, vocês vão ver o verbo conjugado em todas as pessoas, mas no sentido real é apenas na terceira pessoa, tá? Na letra D, jogamos futebol no campinho. Qual é o verbo? Jogamos. 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 Indica uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza? Ação. Ação. Muito bem, Que está praticando. isso aí. Letra E. Fiz toda a tarefa de casa. Fiz. 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 Verbo fazer. Indicação, estado ou fenômeno da natureza? Ação. 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 Fazer. Ação. Letra F. Mamãe está cansada. Está. Está. Estado. Muito bem. Está. Letra G. Chove em São Paulo. Chove. Chove. Fenômeno natural. Fenômeno natural. Fenômeno da natureza. Fenômeno da natureza. E por último, letra H. Minha amiga e eu comemos uma pizza deliciosa. Comemos. Ação. Ação. Muito bem. Então agora, pessoal, acho que dá tempo de passar o número 2. Acho que Número 2 eu vou escrever no chat, porque esse exercício aqui eu passei para eles, não sei se foi no sábado ou na sexta. Então só deu tempo de passar o número 1, que eles só tiveram uma aula. Então o número 2 eu vou colocar lá no chat para vocês. Uhum. Será que vai dar tempo de copiar? Dá. Mas sim. Tem bastante tempo aí. Sublinhe as locuções verbais indicando o verbo auxiliar e o principal. Letra A. Calma aí. Os rapazes foram caminhando pela avenida. Letra B. Ele tinha mandado os projetos para aprovação. Letra C.
eu vou adquirir a nova coleção de livros do Superman. Letra D. Iremos acompanhar o desempenho dos candidatos. Letra E. Você anda procurando conteúdo para a prova? Pronto. Eu vou parar no número 2. O número 2 vai até a letra E, tá? Copiem. No número 2, vocês vão sublinhar as locuções verbais. Lembrando que quando a gente fala em locução, nós estamos falando não só de uma palavra, mas de uma expressão. Então, são 2 verbos pertinho um do outro. Quem tiver dúvida para fazer o número 2, pode consultar a página 30 do módulo 4, tá? Lá tem falando sobre locução verbal. Então, primeiro, vocês vão sublinhar a locução verbal, que são os 2 verbos da frase. No caso, esses 2 verbos podem até ser substituídos por um só. Sublinhou. Aí vocês vão indicar qual é o verbo auxiliar da locução, né? E qual é o verbo principal. Lembrando que o verbo auxiliar é sempre o primeiro verbo da locução, tá? É o verbo que já está conjugado em algum tempo verbal. Presente, passado ou futuro. E o principal, o verbo principal, ele é o segundo verbo da locução. Nós vamos até estudar uma outra parte sobre verbos, que fala sobre as formas nominais. Gerúndio, particípio, infinitivo, que no caso é esse verbo principal aí da locução, tá? Então, o primeiro verbo é o verbo auxiliar, aquele que está conjugado em algum tempo, e o segundo é o verbo principal, que nos traz a noção primordial da locução verbal. A ideia principal, por isso que ele tem esse nome. Então, quem tiver dúvida pode consultar a página 30 ou me perguntar. Mais um tempinho aí para vocês copiarem e aí eu faço a chamada. Professora, também se tiver dúvida, é só olhar no exercício passado. No exercício não, na explicação. Né? Você explicou também de conjugação verbal. Isso. Professora, isso deve terminar em que número? Eu não determinei número não, pessoal. Eu vou de acordo com a hora. Se der para passar mais coisas, eu sempre passo mais coisas. Se não, eu paro nesse tempo. Como já são 10h56, a aula termina 11h10, eu vou parar aqui, porque até vocês copiarem e fazerem, já é o tempo aí de terminar a aula. Enquanto isso, vou fazendo a chamada. Enquanto vocês copiam, tá? Não precisa me falar quem tá aí ou quem não está, não, senão vai atrapalhar vocês
a copiarem, a fazerem. Deixa que eu vou vendo aqui. Só respondam. Ana Beatriz. Ana Carolina. Ana Clara. Breno de Jesus. Presente. Professora, Breno. Oi, quem me chamou? professora, Ana Beatriz, eu Presente. tô presente, tá? Ana, já tinha até colocado falta para você, não respondeu? Aí. Breno Lima. Presente. Emanuela. Presente. Ok. Gabriela, não. Isaac. Presente. Isabela. Faltou. Jonas. Presente. João Pedro. Estou presente. Jorge. Juliana. Presente. Júlia. Casey. Presente. Lara. Maria Luísa. Desliguem os microfones. Maria Raíssa. Presente. Mariane, não. Matheus Felipe. Presente. Matheus Monteiro. Não. Miguel Faltou. Ângelo. Milena Rosas. Presente, professora. Milena Gabriele. Paulo Vitor. Paulo Vitor me mandou uma mensagem dizendo que hoje ele não poderia. Samuel. Presente, professora. Ok. Sofia. Presente. Thalita. Thalita, eu acho que estava no início da aula, não? Até respondeu bom dia lá. Tava. Hoje é dia 26, né? Uhum. 26. Tá, então são 11 horas. Vou aguardar vocês terminarem aí. Vocês têm mais alguma aula hoje? De quê? Temos de junho, matemática. Matemática. Até Matemática. meio-dia. Até meio-dia. Tá. Vocês também têm algum dia de ter matemática direto, assim, 3 vezes? Não. Não, a gente vai ter amanhã também. E também a gente vai ter na quinta. Não, na sexta, mas só que na sexta é geometria. É geometria, é. Entendi. Mas é a única que acho que tem 3 dias direto. 3 aulas, né? 3 aulas. Aham, a de júnior a gente tem uma hoje e 2 amanhã. É, que são espalhadas pela semana. Uhum. Nenhum, é só sua que é assim, 3 aulas de um dia só. Eita, coisa beça, né? Por isso que dá pra gente adiantar muita coisa. A gente Pois só é. pediu pra botar mais aulas sua e de Mas aula Aline, sua e botaram aula de júnior, de Claudete, Aline.
de Claudete. É bom, pessoal. É bom que a gente não fique aqui em janeiro, né? Tem que ficar em janeiro. Sim, mas era melhor antes, né? Sim. Peraí, professor, minha irmã ele tá ligando pra mim. Aí eu vou ter que sair, porque eu vou ter que atender. Tá. Vamos lá. Vou dar uns minutinhos aí para vocês terminarem. Professora, Oi. pode botar no chat de novo? 2? Número 2 todo? Não, só da C pra baixo. Posso. Da C em diante. C. D. E. Pronto. Tá bem. Já? Terminei. Bom. Sim. Professora, a gente vai corrigir quando essa atividade? Agora? É. Ah, tá. Professora, acabei. Ótimo. Mais alguém? Eu tô quase acabando, professora. Mais alguém terminou? Eu. Sublinharam, indicaram o verbo auxiliar, o verbo principal. Foi? Sim. Então vamos corrigir. Vamos lá então, pessoal. Número 2. Peraí, professora, que eu ainda tô fazendo. Tô quase terminando. Tá.
Sério, eu acho que vai ter que fazer em outra aula. Corrigir que tá quase acabando. Faltam 3 minutinhos. Podemos ou não? Ou vocês preferem deixar para corrigir na próxima? Pode ser no próximo. Na próxima porque- aula? Eu acho melhor assim, que deve ter gente que copiou, mas Entendi. deve ter terminado, tipo, as respostas, assim. Aham. Então, olha só, eu vou deixar esses 3 minutinhos que faltam para terminar a aula para vocês Copiar. terminarem de copiar. Quem já está fazendo vai adiantando. Quem já terminou, adianta aí o material da próxima aula, tá? E aí até